Uma boa noite a todos que se encontram na casa e quem não pôde vir, gravando mais um vídeo hoje, sábado, dia 10 de outubro de 2025. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos agraciar com a sua pureza de coração, que o Senhor Jesus Cristo possa cada vez mais nos iluminar espiritualmente, que o Senhor Jesus Cristo possa cada vez mais, Senhor, nos mostrar qual é a sabedoria divina. Senhor, que possamos cada vez mais, Senhor, retribuir à altura, Pai, o Teu amor que Tu tens mostrado conosco. E infelizmente na terra não é assim, Senhor, mas estamos aqui, Pai, gratos por nós entender que Tu nos amas primeiro que nós. Sim, Pai, o Teu amor é visível em todos os detalhes da nossa vida, Senhor. Misericórdia e perdão, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros, mas ajude-nos, Senhor, a caminhar, Pai, na honestidade e na sinceridade. Ajude-nos, Pai, a levantar cada vez mais a nossa casa espírita. Ajude, Senhor, para que isso aqui seja uma célula, Pai, onde as pessoas possam sair daqui revigoradas, Senhor, querendo cada vez mais aplicar o conhecimento espiritual em si mesmo, que esse é o objetivo, não é para os outros, é para si. Cada um fazendo por si e ajudando, Senhor, a quem precisa. Pai, ajude aquelas pessoas que estão em hospitais agora nesse momento, precisando, Senhor, de uma palavra, precisando, Senhor, de uma cura, precisando, Senhor, de um consolo. Muitos não têm familiares, muitos estão desenganados pela medicina terrena. E tudo a gente sabe o que está envolvido, Senhor. E Tu também sabe 1 milhão de vezes melhor que nós. Que possamos, Senhor, aplicar na nossa vida aquilo que a gente fala para os outros, para a gente não ser hipócrita. Que possamos, Senhor, em primeiro lugar, entender que nós somos carta viva do Evangelho. Infelizmente as pessoas encaram a gente pelo corpo, né, Pai, pela matéria da gente. Mas Tu estivesses aqui encarnado, Tu sabes como é que é, meu Pai. Fosse taxado várias vezes de ser filho de um carpinteiro e não de um doutor. Isso Tu escutasse várias vezes, né? Que Tu possa nos ajudar, que a gente possa lidar com amor diante disso, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, Te agradecemos por tudo, Senhor, e damos aberto para o trabalho doutrinário da noite. Pai nosso que Tu estás no céu, santificado, meu Pai, seja o Teu nome. Seja feita, meu Pai, a Tua vontade aqui nesta terra, como ela é feita, Senhor, aí nos céus. O pão, Pai, para este dia que nos dás hoje, Pai, perdão e nos perdoa. E não nos deixe cair nas nossas tentações e livra-nos de praticar o mal que está em nós, Senhor. No nosso espírito, Pai, viciado naquilo que não presta, viciado na matéria, viciado de várias reencarnações. Que possamos ter essa ciência e nos liberte, Senhor. Só Tu disseste: se eu vos libertar, realmente sereis livres. Amém. Vai ler alguma coisinha, né? Vou ler. Mas pode dar. Olha um minuto, certo? Olha um minuto com o Chico Xavier. A fonte da felicidade. Dizem os amigos espirituais que a iniciação da verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes, ao doar alegria e paz, bom ânimo e segurança no próximo encontro, a fonte da energia que nos fará constantemente motivados para a sustentação da felicidade para nós mesmos. Chico Xavier falou que não está à procura da fonte da felicidade, muitos fariam qualquer coisa para encontrá-lo. Chico Xavier nos apresenta um mapa onde se localiza esta bendita fonte inesgotável. A fonte localizada em uma rua muito simples, que é fácil acesso, mas pouco procurada. A felicidade mora na Rua da Caridade.
na Rua da Caridade. E ninguém precisa ter o bolso cheio de moeda para encontrá-la. Basta que seja benevolente com seu próximo, compreensível para com a fraqueza alheia, misericordioso. Para encontrar a felicidade é preciso doar algo de nós mesmos. Doar um pouco de paciência para as pessoas que nos são difíceis. Ofertar um pouco de alegria para os tristes. Emprestar nossos ouvidos para que os que vivem na solidão perdoem o que nos ofende. Chico explica que hoje fazemos os outros felizes e encontraremos uma fonte de energia que sustentará a nossa própria felicidade. Hoje, a neurociência comprova que essa tese, pois a cientistas descobriram que o nosso cérebro trabalha com o sistema da recompensa, que é ativado quando fazemos o bem ao próximo. Diz a doutora Susana Herculano, doutora em neurociência pela Universidade de Paris, que o bem que fazemos aos outros retorna ao nosso cérebro quando vemos o resultado estampado em nosso rosto alheio. Fazer o bem dá prazer, conclui a doutora Susana. Os infelizes que cruzam ao nosso caminho são a chave que Deus colocou em nossa mão para que encontrássemos o tesouro da felicidade. Não o despreze, não os rejeite, porque fazer isso será rejeitar, desprezar a fonte da sua felicidade. Que assim seja. Amém. 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 Que Deus Nosso Senhor abençoe a todos nós. Você que vai estar em casa depois pelo YouTube assistindo esse vídeo. A caridade, ela tem 1000 faces. 1000 faces. A mais fácil é dar esmola para os outros. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. É a mais fácil. A maior caridade é aquela onde a gente consegue dominar os nossos instintos animalescos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É só vocês lerem. A caridade mais fácil é o da esmola. Está no Evangelho. Da roupa, da isso, daquilo outro. Não que seja indispensável, né? Ela é uma caridade bacana. Mas a caridade mais é aquela que eu consigo dominar os meus instintos animalescos. Essa é a melhor das caridades. Isso está aqui, ó, registrado no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom, Calorolando. Porque senão a gente vai entrar nisso aqui, ó, que o Paulo vai dizer aqui, ó, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 10. A mesma coisa. Vamos ler aqui. Você que vai estar em casa, se quiser ler na sua carta aos Filipenses, está na Bíblia. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 30. Aos Filipenses, lá na cidade de Filipos, Paulo enviou essa carta aqui, ó. 30. Pois vocês estão enfrentando a mesma luta que me viram enfrentar, e como agora sabem, ainda enfrento. Que luta que o apóstolo Paulo enfrentava. É isso que Emmanuel, nessas coletâneas aqui, ó, vem explicando. Como é que Emmanuel, que era o guia de Chico Xavier, né,
sabia dessas coisas do apóstolo, porque o mentor do Emmanuel era o apóstolo Paulo no mundo espiritual. Por isso que ele sabia, daí transmitia para o médium as informações. Então ele estava dizendo que os filipenses estavam passando pelo mesmo problema que ele, no sentido de ter que suportar a calúnia, a difamação, a briga dentro da própria instituição, pelo fato do apóstolo Paulo ser o que era e ser inspirado pelo Espírito, ter uma sabedoria assim que eles não aceitavam esse tipo de coisa dentro da própria congregação, da própria igreja, dentro do próprio centro espírita, da própria federação, vamos dizer, usar os termos que a gente usa hoje, mas naquela época não era assim, né? Por exemplo, aqui, ó, aí ele vai desenvolver isso aqui, ó. Combate interior. Em plena juventude, Paulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, em plena juventude, Paulo teceu armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Tudo que o que ele fez foi tudo o que a gente faz antes de conhecer o Senhor. Querer ser um melhor do que o outro. E isso ele fez. É isso que eles estão dizendo aqui. Isso que Emmanuel está desenvolvendo. Em plena juventude, Paulo terceou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. E faltou isso aqui, ó, para ele chegar a ser um Caifás dentro do Sinédrio. Você que vai estar em casa vendo. Sabe o Caifás, aquele que tramou, né, a crucificação de Jesus? Paulo estava para chegar a esse cargo. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-os à conquista de situação material invejável e conseguiu. Ele tinha muito dinheiro. O pai de Paulo tinha muita influência lá naquela época, vai nos dizer o livro Paulo e Estevão. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o Espírito a outro gênero de batalha. Presta o canetão para mim aqui. Todos nós somos incentivados desde criança ao quê? A estudar, né? A ter uma posição no mundo. Foi o que Paulo teve ali. Só que chega aquele momento, todos nós vamos ter esse momento. Todos nós. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o Espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Nós somos falador, a gente se irrita fácil, a gente julga a vida alheia, a gente se mete na vida dos outros, não deve. Tudo isso a gente faz automaticamente. É esse tipo de vitória que a gente tem que ter com nós mesmos, que a gente aqui está falando ainda não tem. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o Espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Relata-nos Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que ele levou ali, do momento em que Cristo apareceu para ele na porta de Damasco, até ele ser chamado, demorou uns 20 anos, que ele ficou peregrinando na rua, literalmente. Todos nós podemos adiar por 5, por 6, 10 encarnação, ou como a gente pode agora, para não precisar levar isso avante, aceitar o Cristo e combater as nossas mazelas, porque o mundo
Jesus Cristo não falou, né? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Não está nele. A vida cotidiana nossa. A nossa vida cotidiana. A vida cotidiana. A qual nós, durante milênios, a gente já vem nessa... Encarnamos, nascemos, crescemos, trabalhemos, sofremos, vivemos a cega, voltamos para o mundo espiritual. E procrastinamos aquilo que a gente tinha que fazer, que era evoluir em sentido espiritual. Do amor, da abnegação, do desprendimento material. E, infelizmente, as religiões tiraram esse alvo. Porque quando a gente aceita esse tipo de coisa, por isso é que ele vai dizer aqui, ó, em Filipenses 1,30, pois vocês estão enfrentando a mesma luta que me viram enfrentar. E como agora sabem, ainda enfrentam. Quero o quê? Ser odiado, ser julgado pelos outros. Várias. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chega a hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Requer meditação para a gente entender, gente. Você que vai estar em casa, você realmente quer ser liberto? Você que está sofrendo hoje, você realmente quer ser liberto? Enquanto nós estamos encarnados, o sofrimento ele é inerente à encarnação. Entenda isso de uma vez por todas. O sofrimento é inerente com a encarnação. O que vai fazer a gente entender isso? É entender que isso é passageiro. E que isso faz parte da vida de encarnado e do burilamento que o Cristo usa no mundo para nos moldar. O próprio sofrimento e as tribulações da vida terrena. E é isso. Ah, mas então quer dizer então que se eu não ficar com o Cristo eu vou sofrer a mesma coisa? Vai sofrer sim, mas vai sofrer cego. Olha que diferença. Vai sofrer cego. Então sofrer com a visão aberta, ô Senhor, onde é que tu queres me levar com isso, Pai? Aqui, ali, acolá. É diferente. É isso que Paulo entendeu. Isso que ele entendeu. Chega a essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada na mão para sempre. Então os objetivos que ele tinha, que era ser um grande homem na terra, já não vai querer mais isso. Não estou dizendo que isso não é importante. Gente, jamais. Quem já está, fique na sua posição de destaque. Quem não está, se for para ser, será, se não for. O Cristo tem um plano para cada um. O importante da mensagem de Paulo é a gente não ser inimigo do Cristo, no sentido de não entender o que ele está querendo para nós. Para cada um de nós. E você que vai estar em casa também. O que Cristo quer que eu faça? Ele quer que eu receba o Espírito? Ele quer que eu faça o que? Não. O burilamento está em nós. Isso é em segundo lugar. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, né, a gente não vai conseguir fazer um trabalho eficiente nesse sentido. E você não vai entender. A felicidade no mundo é momentos. E esses momentos estão em relação a eu entender o que eu estou passando e aceitar. Obrigado, Senhor. Não é bem assim. Todos nós ainda não conseguimos entender com profundeza esse tipo de chamamento. Com profundeza. Com profundeza. É diferente. Vamos embora aqui. Não tem braços para hostilizar. Por quê? Porque Saulo de Tarso, o objetivo dele antes era, como ele era um doutor da lei de Moisés, então ele queria que todo mundo fosse, ele era fanatizado. Esse é o termo certo. Paulo era fanático, realmente fanático. Ele não entendia que cada um tinha o seu progresso espiritual,
que cada um tinha o seu tempo espiritual, que cada um entendia o seu Deus da sua forma. Ele não entendia isso aí. No entanto, quando ele foi ver Estevão pregar, que era o irmão da namorada dele, nem isso ele sabia, ele mandou matar o Estevão depois, apedrejar, para vocês verem a santidade que ele era. Então a gente vendo esse tipo de coisa, vê quanto trabalho nós temos que fazer. Isso aqui de botar um jaleco branco, isso aqui é o mínimo do mínimo que a gente faz, gente. Porque o trabalho está em entender, Senhor, será que eu sou fanatizado? Será que eu sei amar? Não, a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe. Senhor, será que eu sei isso? Será que eu sei aquilo? Esse é o trabalho, porque o que Deus tem para a eternidade não tem nada a ver com isso aqui, com o mundo que a gente está vendo. Não tem nada a ver. O que Deus tem para a eternidade para você, para mim, para ela, para vocês que estão aqui, vai além da nossa imaginação enquanto encarnado. Por isso que a gente não aceita. Porque a nossa imaginação não consegue entender o que é o além daqui. Não consegue entender o que é o além daqui. Não ter corpo material já é uma coisa que a gente não consegue entender. Não sangrar mais. Não sentir mais dor. A gente não consegue. A promessa que Deus tem é nos dar um corpo incorruptível. A linguagem de Paulo em Coríntios. Mas a gente não consegue entender a premiação disso. Ser eterno. Acabou. Só por missão vim para um planeta de prova e expiação como o nosso. Mas a gente não consegue. Por quê? Por causa que a gente não consegue dar esses voos mais altos. No sentido de usar a cabeça, né? A inteligência para... Como é que funciona isso, meu Deus? E a Bíblia explica isso, porque Paulo fala, no momento da morte, num piscar de olho, esse corpo que é corruptível se tornará incorruptível. E o que era corrupção se tornará incorruptível. Não é isso que ele fala? Na linguagem dele, isso que apodrece vai se tornar em coisa que não apodrece. O nosso espírito. Ele entendeu isso, mas demorou muito para entender. Ele teve que apanhar muito, ele teve, igual nós, ele teve que passar por vários processos de lapidação. Quanto que um homem desse não chorou sozinho? Quanto que não urrou? Quanto o espírito obsessor não queria ver ele picado ao meio? É isso que nós temos que entender. Enquanto nós temos uma multidão de seres espirituais nos jogando para a direita, nós temos uma multidão de seres espirituais nos jogando para a esquerda. Para nos desviar do foco. Porque o objetivo é nos matar. Não, a gente não morre. O objetivo é perder o tempo da encarnação. Perder o tempo da encarnação. Não interessa se tu vai ser milionário. Não interessa se tu vai ser bilionário. Não interessa se tu vai ser traficante. Não interessa se tu vai ser prostituta. Não interessa. Para o mundo espiritual perverso, o importante é tu perder o tempo da tua encarnação. É tu não se encontrar com um ser espiritual de um Deus amoroso. Esse é o objetivo. Mesmo que tu tenha bastante. Principalmente se você puder ter bastante dinheiro, porque daí nos cega mais ainda, né? Porque Jesus diz, a riqueza material tem um poder de nos tornar materialista demais. Nesse sentido. Não é ruim ter bastante dinheiro. O problema é usar isso em prol da caridade. Lembra que foi lido no começo da lei? Em prol da caridade, para gerar emprego, para gerar renda, para fazer as pessoas trabalhar, para fazer as pessoas progredir, né? Estudar. Eis a grande missão de quem ganha dinheiro. É isso que nós não conseguimos entender ainda. Não conseguimos entender. E vai ser muito sofrimento. Você que está em casa, que vai assistir essa palestra, que é simpatizante da doutrina espírita, o que o Espiritismo nos chama a atenção é sobre isso. É nós não perder o tempo da encarnação. Nós não perdemos o tempo da encarnação. Foi isso que Paulo entendeu. Por isso que ele saiu 30 anos pelo mundo afora, sem ele nem beira para recuperar o tempo que ele perdeu matando os outros por não aceitar a lei de Moisés e prendendo. Vocês estão entendendo?
Foi isso que ele fez, por isso que ele saiu pelo mundo afora. Como o Cristo usou várias circunstâncias para chamar a atenção dele para a verdade, e ele não. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Quando o Cristo tem que aparecer para alguém, para ele chamar a atenção para o mundo espiritual, aquele ser vai apanhar muito quando tem que aparecer. Por quê? Porque é muito teimoso, né? Não é verdade? Olha Paulo. Como que Paulo se conteve? Só vendo o Cristo em espírito. Aí Cristo disse assim para ele, vai lá, entra na cidade lá, medita lá por 3 dias, que eu vou te mostrar para ti o quanto tu vais ter que sofrer por minha causa. Cristo não disse para ele que ele ia ser feliz por ter visto. O quanto que tu vais ter que sofrer pelo fato de eu ter aparecido para ti, que não entendesse nada do amor que estava ao teu redor. Eu botei o Estevão no teu caminho, botei a irmã de Estevão no teu caminho, eu te botei várias pessoas no teu caminho, e tu não entendeu nada. Agora eu apareci para ti, agora tu vai se converter, eu sei que tu faz. Mas agora tu vai ver o quanto tu vai sofrer por eu ter que ter feito isso. Vocês estão entendendo? O mundo espiritual superior não nos dá nada de graça. No sentido de nós temos que ter mérito para aquilo. Meritocracia. Mérito. Meritocracia. Quantas vezes nós que entendemos o mundo espiritual, às vezes estamos, ai Senhor, socorro, Pai. Não se escuta nada. Porque não se tem mérito ainda. Não é para agora. Vai. Paciência. É isso que a gente lê isso aqui, ó, empenhados no mesmo combate em que me viste empenhado, em que, como sabeis, me empenho ainda agora. Ele não sabia que a caridade era deixar cada um seguir o seu caminho espiritual. Ele queria, fanatizado, ele queria que todo mundo seguisse a lei de Moisés. Estevão, quando bateu de frente no livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver isso. Estevão, quando pregou para Paulo, Paulo se enfureceu com ele de ódio, porque ele disse assim, ó, como Cristo acaba a lei de Moisés. E é verdade. E é verdade, Estevão está certo. E o Espiritismo mostra isso para nós. Pena que a gente às vezes não consegue entender, né? Sofre, aperfeiçoa-se em silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracteriza nos tempos de cegueira. Ó, ele era doutor da lei, mas era cego em sentido espiritual. Doutor da lei. Sei que existe vida após a morte. Olha o que é um ser espiritual cego na Terra hoje em dia. Sei que existe vida após a morte. Sei que nada acaba aqui, mas eu não vivo para lá. Eu vivo só aqui. Eu não me aperfeiçoo para chegar do outro lado levino. Eu vivo cego, mesmo sabendo que nada termina aqui. Eu oro com um santo, que não tem nada de problema nisso, o meu santo de devoção. E quando eu digo que a gente tem mediunidade para conversar com um ser desse, ou ele nos passar informação, o cego de espírito vai dizer que é o demônio que conversa conosco. Isso é uma cegueira, era o que Paulo tinha. Porque Estevão tinha dito para ele, o Cristo que vocês mataram vive. E o Paulo foi o primeiro a dizer, tu és um mentiroso, tu és um charlatão. Vocês estão vendo que não basta a gente ser religioso, nós temos que ter entendimento espiritual, para ver se a gente não está fanatizado. Cristo disse assim, querem ver uma coisa que a gente não aplica a nós mesmos? Todos. Com a mesma medida com que vocês medirem os outros, vocês serão medidos. Com a mesma medida. Quem foi que falou isso? Foi Jesus Cristo lá no céu. Mas a gente quer que os outros sejam fanatizados, a gente quer obrigar os outros a fazer as coisas. Por isso que os outros também fazem o mesmo conosco. Não é uma lei que Jesus revelou aí? Com a mesma medida que vocês medem os outros, vocês serão medidos. Se eu quero que o mundo espiritual não sei o que, o mundo espiritual vai querer a mesma coisa comigo. Se eu sou tolerante com os outros, o mundo espiritual superior vai ser tolerante comigo também. Mas se eu sou
do turrão, e gosto que os outros sejam malucos também, eu vou saber que os outros vão ser malucos. É lei divina, eu vou dar e vou atrair aquilo que eu estou dando. Mas a gente lê, igual a Paulo, é cego espiritual. Onde está escrito isso? Como é que tu lê, filho? Como é que tu estuda? Como é que tu aplica isso no teu dia a dia? É um problemão eu expressar isso em palestra, assim, ó. É um problemaço expressar esses conhecimentos em palestra. E é conhecimento do cotidiano. É conhecimento do cotidiano, do nosso dia a dia. Porque se eu quiser fanatizar os outros, só vai vir ao meu redor pessoas fanatizadas. E como é terrível lidar com pessoas fanatizadas loucas. Imagina pessoas intolerantes, irreverentes, pessoas que não entendem, dizem que entendem muito, sentam numa mesa, recebem espíritos e são perversos. Olha que loucura. É isso que vem. Se eu sou intolerante, à medida com que tu medir os outros, tu serás medido. Isso é uma lei que Jesus nos revelou. Está no Evangelho. Está no Evangelho. É só ler. Está lá em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 ao 7. Está tudo a ler. Ele nos revelou leis comportamental. Tanto vale para a Terra como para qualquer mundo espiritual, tanto superior como inferior. Porque o Evangelho é uma carta viva do mundo superior. Para nós fechar, se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que será chamado a semelhante serviço. Todos nós, quer hoje, quer daqui a 100, 200 anos, 300 anos, ou 20 anos, ou 10 anos, seremos chamados, sempre vamos ser chamados pelo Cristo, ou de uma forma amorosa, ou de uma forma extremamente dolorida. A escolha é nossa. Por quê? Porque nós somos um cavalo velho freado. Todos nós somos um cavalo velho freado. Eu sou um cavalo velho freado de jaleco branco. Eu sou um cavalo velho. Estou apanhando igual um cavalo sendo adestrado todo dia para me libertar das minhas amarras, que a gente, como é cavalo, gosta de, né, a ser livre. Porque o objetivo do mundo é nos ensinar a ser livre. Porque eu receber espírito, ver espírito, falar com espírito, isso aí, no mundo espiritual, não tem vantagem nenhuma. O que me torna de melhor que os outros com isso? Nada. Não torna melhor em nada. Aí é outra história. Certo, gente? Leiam as coisas espirituais, mas não igual a Saulo, para não ser fanatizado. Não fanatize os outros ao seu redor. Se você já é um pregador da palavra, né? Se você é espírita, se você é simpatizante da doutrina espírita, se você é muçulmano, não interessa. Mas se você é fanatizado, todo mundo ao teu redor vai se fanatizar, porque tu atrai aquilo que tu é. Por isso é que nós, às vezes a gente está rodeado de pessoas duras, difíceis de lidar, porque a gente também a gente atrai, não é verdade? É uma lei. É uma lei. Quantas vezes a gente é intolerante com tanta coisa, né? É lei divina. Tu atrai aquilo que tu é. Existe um ser no mundo que nos suporta. E nos suporta mesmo, é o Cristo, porque o amor dele é incomensurável. Aquele nos suporta de qualquer jeito. Seja duro, seja mole, ele nos suporta. O restante nos engole, né? Às vezes, né? Porque nós somos difíceis, nós somos terríveis. Gente. Basta nós olharmos para o espelho e dizer, olhar todo dia sinceramente para o espelho e dizer, feito, que Deus nos abençoe, nos ilumine. Era peço para vocês que, se olhar toda a palestra, compartilhem, gente. Nós não estamos fazendo vídeo ao vivo porque precisa. Vocês, o YouTube, ele começou com uma regra nova de
precisa de um limite X de pessoas para poder fazer live. Se for possível, se não for muito para você, se você não tem vergonha, né, do Cristo, compartilhe. Porque a gente, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim se eu compartilhar uma coisa falando do Cristo, né? Eu quero me libertar, mas eu não quero que os outros também tomem a água da libertação. Olha só como a gente é doido. Não é verdade? A gente é doido, cara. O que vão pensar de mim, eu compartilhando coisas assim, isso aqui, não sei o quê? Porque a máscara no ser humano encarnado ela é terrível. Feito, pessoas, que Deus abençoe e uma boa noite, tá?